Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje damos continuidade ao estudo de O Sono e os Sonhos, na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da Emancipação da Alma. Esse é o quinto estudo, né, deste tema. Nós fizemos poucas questões, da questão 400 até a 405, mas porque é um assunto muito cheio, muito rico de detalhes e que nos permite aprofundar em algumas coisas, né? Fazer estudos um pouquinho mais aprofundados. Tem muita coisa para ver. E as obras complementares, além da base da doutrina, também nos auxiliam muito, né? A gente comentou bastante sobre o livro Ação e Reação, por exemplo. Nesse livro nós temos uma história que relaciona várias personagens desde a época do Paraguai, que ali atrás, né, acabaram se relacionando e agariando para si mesmos um passado, né, uma bagagem espiritual bastante, digamos, bastante pesada, porque essas relações do passado criaram laços muito fortes em que esses espíritos ficaram comprometidos entre si. Né? Então, é um livro muito interessante para avaliar essa relação das reencarnações e da ligação que nós temos hoje com os espíritos, né, que estão ao nosso redor. Tanto do plano espiritual, também com relação àqueles que fazem parte da nossa família, do nosso ciclo de amizade ou mesmo profissional, ou seja, do próximo mais próximo. Então, este livro ele é muito interessante, né? Nós trouxemos aqui como uma referência para ilustrar algumas das situações que nós estudamos aqui nessas questões. E hoje, nós vamos começar aqui as nossas reflexões na questão 406. Fala o seguinte: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? E os espíritos nos respondem o seguinte: de que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. E aqui, para aqueles que quiserem ter uma ilustração disso aqui que a gente acabou de ler, né, a nossa sugestão é a leitura dos capítulos 13 a 20 do livro Ação e Reação. Né? Aqui não é esse aqui, né? Mas esses capítulos aqui, de 13 a 20, ilustra exatamente o que a gente está lendo aqui. Muitas vezes a gente tem, né, esta lembrança que corresponde àquilo que o espírito vivenciou enquanto nesse momento de emancipação, né, que é o sonho, né? Essa lembrança que a gente tem. Então, durante esse momento de emancipação, nós, enquanto espíritos, nos desligamos parcialmente do nosso corpo e vamos entrar em contato com outros espíritos. E o fato é que nós vamos procurar aquilo que realmente nós temos interesse. Né? Falamos, inclusive, nos outros vídeos sobre o nosso desejo central, né? Em que o espírito, ele frequentemente, ele pensa em alguma coisa com mais intensidade, né? Aquilo que às vezes está ali no âmago do seu espírito, que realmente reflete o desejo mais íntimo que ele tem na sua essência. E aí, enquanto nesse momento de emancipação, ele vai buscar, por exemplo, aquilo que ele tem de fato interesse. E muitas das vezes, nesses momentos de emancipação, o espírito, nós, além dessa busca, também entra em contato com outros espíritos, que também têm as suas buscas. Muitos deles, mesmo esses que estão em relação com a gente no nosso dia a dia, vão buscar coisas que às vezes estão relacionadas com a gente. Essas coisas, no entanto, podem não ter relação com aquilo que nós estamos vivenciando agora, mas podem ter relações com o nosso passado, outras existências nas quais nós estivemos juntos. Então, por exemplo, no livro Ação e Reação, aqui no capítulo 13 a 20, nós temos um exemplo, vários exemplos disso, em que espíritos encarnados, né, vão para o plano espiritual e buscam a si mesmo, neste momento de emancipação,
e acabam reavendo a lembrança daquilo que aconteceu no passado. E essa lembrança é muito martirizante para todos eles, porque eles enxergam toda aquela teia de acontecimentos que eles mesmos provocaram no passado. E que hoje, né, naqueles momentos em que eles estavam vivendo, encarnados, trouxeram bastante afinidade entre uns, porém antipatia entre outros. Né? E aí, quando eles se buscam no plano espiritual e eles se encontram, essas lembranças podem vir à tona, né? Onde eles acabam, por um processo de recuperação da memória, lembrando de coisas que fizeram no passado. Então, é muito interessante porque tem tudo a ver com essa pergunta. Né? Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossos conhecidos a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam disso, mas que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre aquilo em que eles pensam. Como que a gente saberia aquilo que eles pensam? Ademais, então, estou falando assim, além disso, não é raro atribuídes, de acordo com o que desejais, às pessoas que conheceis, o que se deu ou que se está dando em outras existências. Então a gente vê que, né, aqui esse desejo que nós temos, ele se manifesta para nós de uma maneira muito forte nesses momentos de emancipação. Por quê? Porque o espírito dá maior vazão aos seus reais interesses, visto que ele está parcialmente desligado da matéria e tem maior amplitude para dar vazão às suas próprias faculdades. Né? Então, ele pode, inclusive, lembrar do seu passado, ele pode, então, ver no outro aquilo que aconteceu, ver antigos rivais, antigos desafetos, e procuram-se uns aos outros para tentar, né, discutir e resolver, talvez, né, ou mesmo tirar satisfações, né, daquilo que aconteceu no passado. Então, é muito interessante de pensar nisso. Quando a gente, então, acorda e tem uma lembrança daquilo que se passou, né, uma lembrança, como a gente já estudou aqui, né, fugitiva, né, não é uma lembrança clara, porque se nós lembrássemos com todos os detalhes, isso nos atrapalharia na nossa vida de relação. Por exemplo, vamos supor que eu aqui tenho um colega de trabalho e que durante o sono eu, né, de alguma maneira busco a essa pessoa, ou ele me busca nesse momento de emancipação, e nós ali acabando por ter uma lembrança, por exemplo, de algo que aconteceu no passado, a gente poderia então entrar em um conflito ali nesses momentos. E aí, imagina se a gente, né, voltasse para o corpo, acordasse, relembrasse de tudo que passou e, na hora que fosse então ter aquele momento de contato, né, no ambiente profissional, que é o caso do nosso exemplo, a gente se relembrasse de tudo. Então isso atrapalharia muito, porque a gente continuaria a reviver todas aquelas situações e isso nos colocaria um grande obstáculo para dar sequência, né, àquilo que de fato deveria ser feito. Então, o esquecimento do passado para nós ele é muito importante, porque nos dá maior liberdade para que a gente possa dar sequência a essa nossa caminhada no dia a dia. Então, o esquecimento do passado é muito importante. Está na sabedoria divina, né, esta bênção. E a gente já falou também que esse esquecimento ele guarda uma relação com a materialidade do nosso corpo físico. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda, né, bastante endividados no passado, precisamos ainda reparar muitos dos equívocos e passar por muitas provas para progredirmos. Né? Então, este mundo no qual nós habitamos, né, um mundo de provas e expiações hoje, recebem espíritos naquela condição. E essa condição espiritual, que eles, portanto, estão se caracterizando, remetem a essas grandes dificuldades que ainda fazem parte do seu passado, da sua bagagem espiritual. Então, o espírito, ainda pouco elevado, talvez moralmente, né, falando, ainda precisa deste esquecimento e dos efeitos que essa matéria tão grosseira oferece ao espírito, esse bloqueio dessas faculdades. Né? Uma das consequências é o esquecimento. Porém, quando o espírito se eleva, moralmente falando, intelectualmente, né, se eleva enquanto espírito, ele pode vir habitar mundos mais superiores, nos quais a grosseria da matéria é menor, onde eles ali sofreriam menor efeito do corpo
com relação às faculdades do espírito, ali eles poderiam ter maior amplitude das suas faculdades espirituais. Então, à medida que nós vamos evoluindo e passando para mundos mais adiantados, menor seria a grosseria da matéria que compõe o corpo nosso físico, né? E, consequentemente, menor a influência que aquela matéria oferece para a manifestação do espírito. Né? E aí a gente entra, então, fica o convite, né, para a leitura dos capítulos 13 a 20, do livro Ação e Reação, e agora a gente entra aqui na questão 407. Né? Entramos aqui nessa questão aqui. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então, assim, é necessário que você durma completamente ali para que você possa ter o seu espírito emancipado? Não. Os espíritos respondem. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim, né, o Kardec comenta agora, né? O Kardec deixa esse comentário para nós. Assim é que quando estamos apenas adormecidos, em simples modorra, frequentemente vemos imagens idênticas às que se apresentam nos sonhos. Né? Só um detalhe importante aqui também, né? Que a gente está falando aqui dessas condições do sono e tudo mais, mas é importante ressaltar aqui, ó, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E a gente vê, né, muitos relatos, muitos casos de pessoas, né, que já estão bastante idosas, talvez, né, ali já nos seus últimos, digamos assim, no último período da sua existência enquanto encarnado, né, onde já existe um grande declínio aqui das forças vitais, a pessoa está ali nas suas últimas semanas, né, de vida, e ela começa a relatar, né, que ela vê espíritos, que ela teve um contato com alguém do passado que veio visitar. A gente sempre escuta sobre isso, né? Deixa eu tomar uma água aqui. A gente sempre vê, né? Escuta o pessoal falando sobre isso. E a gente vê, então, que isso também pode acontecer, esse desprendimento, quando essas forças vitais do corpo, né, da pessoa já está bastante, digamos assim, em declínio, onde o espírito acontece que ele começa a ter uma maior possibilidade de desprendimento, em que não é necessário o sono completo para acontecer a emancipação. Então, o espírito ele fica mais ou menos desprendido, né? Mesmo que a pessoa ali esteja, muitas das vezes, nessa condição de lucidez. Inclusive, isso acontece, olha só, e nos é esclarecido, ali um pouquinho para frente, no livro dos Espíritos também, né? Que ele fala sobre a segunda vista. Ele fala o seguinte, na questão 447, ó, o fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e sonambulismo? E olha só que os espíritos nos respondem. Tudo isso é uma só coisa. O que chamas segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Né? Então, o seu espírito encarnado, que vê as coisas do plano espiritual, né? Esta visão é a visão do espírito. Mas como a gente estaria numa condição de maior lucidez aqui, no estado mesmo de vigília, porém, em maior ou menor, digamos, em uma condição mais ou menos normal, muitas vezes a gente fala, né, de um transe, né, mas não seria tão explícito assim. Mas a pessoa não está em uma condição normal, ela tem que estar numa condição mais ou menos de emancipação, como a gente está vendo aqui, para que o espírito possa, de fato, fazer ou ter essa visão. Né? Como ele fala aqui, né? O que chamas de segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, é o que ele fala aqui em cima, né? Não é necessário que haja um sono completo para que o espírito se emancipe. Basta que haja alguma alteração, né, dessa condição normal e que o espírito, ali, aproveitando deste momento, ele pode se emancipar mais ou menos, e nisso ele pode ter uma relação com aquilo que se passa no plano espiritual, visto que seria o próprio espírito, nesta condição de emancipação, que tem aquela percepção do que se passa no plano espiritual. Né? Então, tudo isso está ligado. Aqui a gente está, inclusive, né,
considerando que essa condição de segunda vista, que muitas das pessoas podem, inclusive, apresentar como sendo uma faculdade, talvez, que se manifeste com maior frequência, né? E que se manifeste com maior ostensividade, né? A palavra que eu estava procurando, né? Com maior ostensividade, aí a gente poderia, inclusive, ter as características de um médium, que seria um médium clarividente, por exemplo, né? Onde ele pode ver coisas do plano espiritual, né? Existindo ali uma possibilidade de comunicação com o plano espiritual, com os outros espíritos, e ali ele então consegue ser um médium, ou seja, ser um meio para que estes espíritos pudessem se comunicar, por exemplo. Né? Então, existem essas características todas. E como a gente está vendo, né, se trata de emancipação da alma. Né? O espírito que mais ou menos ali desdobrado, né, emancipado, ele consegue ter essa percepção daquilo que se passa no plano espiritual. Né? Então, olha só, questão 408 fala o seguinte: parece-nos, algumas vezes, ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente, a que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Então, aqui eu estou entendendo, né, que ele está falando assim, mais ou menos no momento em que a gente está prestes a dormir, por exemplo, que ele está relacionando aqui, né? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Né? E aí ele fala: parece-me algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? E na questão 409, ele fala o seguinte: ó, outras vezes, num estado em que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há efeito da visão ou da imaginação? Então, assim, eu entendo que essa pergunta, apesar dela caber em mais contextos, ela está sendo aqui colocada nesta condição de um momento que antecede, por exemplo, o sono, né, que é o fato do corpo adormecido permitir que o espírito se desprenda. Então, eu estou entendendo que este momento aqui da questão 408 está relacionado, né, aqui a este momento que antecede o sono. Entretanto, esta condição poderia acontecer em qualquer outro momento também. A questão era muito mais ampla, né? Ela poderia ser considerada de uma maneira muito mais ampla. Mas vamos ver aqui a resposta dos espíritos. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Né? Por isso que eu estou entendendo que é nesse momento do antes de dormir. É algumas vezes fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Né? Então, a gente já entendeu. Né? Neste momento do sono, onde a gente dorme, nosso espírito se desprende e ele tem a possibilidade de entrar em relação com outros espíritos. Se aquele espírito, por exemplo, já estiver aproximado, né, da gente, então é possível que ele já esteja ali tentando se comunicar ou estabelecendo mesmo essas comunicações com a gente. E a gente vai entender, então, como que isso poderia se dar. Tá? Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 15, a gente fala aqui sobre médiuns escreventes ou psicógrafos, fala também sobre médiuns inspirados. Então, a gente está focado aqui na parte que fala dos médiuns inspirados. Tá? E começa aqui no item 182. Ele fala o seguinte: ó, todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Procede principalmente, porém, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida,
as resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médios, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Né? Então, é interessante, porque ele fala assim, né? Parece-nos algumas vezes ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Aqui a gente está falando sobre a inspiração, que seria, né, digamos, um pensamento que nos é sugerido e que acontece de uma maneira muito mais sutil. No caso da mediunidade intuitiva, nós podemos até abrir aqui, né, para a gente dar uma lida. Vamos pegar aqui o livro dos médiuns. A mediunidade intuitiva, ela acontece de uma maneira que a gente tem a possibilidade de perceber mais claramente um pensamento que nos é sugerido e que não é de fato nosso, né? No caso da inspiração, esse pensamento ele acontece de uma maneira muito mais sutil, muito mais difícil de ser percebido, né? É o que ele falou aqui, né? A inspiração, né, forma uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Né? Então, olha só que interessante. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devamos tomar, e sobre esse aspecto pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. No caso da mediunidade intuitiva, né, vamos aqui na segunda parte, lá no capítulo 15, né? Capítulo 15. Na mediunidade intuitiva, ele fala o seguinte. Aqui ele trata, né, o Kardec ele trata dos médiuns escreventes ou psicógrafos, mas lembrando que aqui, pelo fato dele ter focado na psicografia, é porque ele considera como sendo a mais fácil e aquela que poderia permitir ao médium uma facilidade maior da tradução do pensamento que foi sugerido pelo espírito. Né? Então, ele coloca essas características, né, ele faz esse estudo dos médiuns escreventes, mas o conceito por trás, né, a base ali do fenômeno, se aplica a todas as outras. Né? Então, ele começa assim, médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, porque por este nome designamos o espírito encarnado. Então, ele está fazendo uma distinção do seguinte. Lá nos médiuns mecânicos, né, é como se o espírito comunicante ele fizesse uma combinação dos fluidos dele com os fluidos do médium, e essa combinação de fluidos permitisse ao espírito comunicante que manipulasse o braço, né, ou a mão, né, do médium, no caso, o médium mecânico. No caso, nessa condição, né, existe um grau muito maior de inconsciência por parte do médium. Né? E neste caso, no qual o espírito toma a sua mão, é mais possível de que se tenha maior fidelidade ao que o espírito tem a trazer como mensagem. Dado que, por mais que exista um meio, um médium, né, sem ele não seria possível, né, ele não é totalmente passivo. Né, ele não é totalmente passivo. Mas nesse caso em que o espírito toma a mão do médium, ali existe a possibilidade de uma maior fidelidade àquela mensagem. Mas não é o único meio. Como ele está falando aqui, né, a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, porque por este nome designamos o espírito encarnado. Ou seja, a alma é um espírito encarnado. O espírito livre, ou seja, vamos colocar o espírito comunicante, neste caso não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. Então aqui é a base do processo mediúnico. Deve haver a sintonia, deve haver a identificação entre o médium e o espírito comunicante. Seja na intuitiva, seja na mecânica, seja na semimecânica, enfim. Em qualquer comunicação de espíritos, deve haver essa identificação entre um e outro, ou seja, eles têm que estar vibrando na mesma faixa. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e este dirige o lápis. Ou seja, sob o impulso do pensamento do espírito comunicante, que atua, portanto, transmitindo seu pensamento ao espírito encarnado, o espírito encarnado
pega o lápis e escreve, né? É muito comum, inclusive, a, a- essa faculdade intuitiva, no sentido que hoje nós temos muitos médiuns, por exemplo, escreventes ou psicógrafos, que são intuitivos, né? E isso de nada atrapalha a comunicação, porque apesar dela não ser tão fiel no caso de trazer as próprias palavras do espírito, né, que tomaria a mão do médium, no caso escrevente, ali nesse caso, o que acontece é que o médium escrevente, mas porém intuitivo, ele acaba escrevendo o pensamento do espírito comunicante com maior grau de consciência e, portanto, com maior influência das suas próprias palavras, né? Então ele acaba escrevendo os pensamentos do espírito comunicante com uma bagagem que ele mesmo traz em si, né? E por isso mais presente ali naquela mensagem. Por isso a importância do estudo, da preparação, né? O espírito comunicante, ele prefere o instrumento que esteja mais adequado a ser um bom instrumento para a sua manifestação. Então, vamos supor, numa reunião mediúnica, na qual existe a psicografia, se nós estamos interessados em ser bons instrumentos para os guias, né, na reunião, os espíritos protetores que ali trabalham junto com a gente na reunião, é importante que o nosso cérebro esteja povoado desses conhecimentos, né, de cultura, de ensinamentos morais, ensinamentos do evangelho, para que a mensagem que ele queira trazer possa ser escrita de uma maneira mais transparente, né? Então, voltando aqui, né, a alma, sob esse impulso, dirige a mão e essa dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante: é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina, mau grado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e a transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas, sendo assim, disse-a, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não do médium. Ou seja, né, o que vai dizer se aquela mensagem é do médium ou o médium que escreveu ou se é de um espírito? Né? Essa é a pergunta. Né? Efetivamente, olha só, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância presente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e muito frequentemente é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidade do médium, né? Então, na reunião mediúnica, por exemplo, em que existe a faculdade de psicografia e o médium é um médium intuitivo, ele está na reunião e ele não tem ideia, né, ele não planeja escrever um texto ali ou uma mensagem. Vem a ideia, né, ele sente a aproximação do espírito, uma ideia começa a ficar presente na cabeça dele, como, por exemplo, de pegar mesmo a caneta e ficar ali à disposição. E nisso, ele toma aquele impulso de começar a escrita. É muito difícil, às vezes, no começo, inclusive, do desenvolvimento mediúnico, da educação mediúnica, né, porque o médium ele pode se sentir preso de grandes dúvidas. Se aquilo é mesmo dele, se ele vai ter que escrever, se ele deve ou não começar a mensagem, porque ele sabe que ele tem ali um grau de consciência maior, então ele fica meio na dúvida se aquele pensamento é dele ou não que está vindo, ou se aquela vontade de escrever é dele ou não. Então, às vezes, ele hesita. Mas, à medida que ele vai educando a sua mediunidade, ele vai se sentindo mais confiante, né, neste intercâmbio, e ele entendendo que é um processo que é desenvolvido, que é educado, e ele, então, deixa que aqueles pensamentos venham e que ele possa traduzir, né, para o papel. Quando ele observa aquilo que foi escrito, ele mesmo pode ter a noção daquela mensagem, do conteúdo que aquela mensagem tem, e ver, poxa, eu acho que eu não teria, né, a capacidade de escrever isso aqui, né, porque eu não conseguiria rapidamente, né, coisa de assim, 1, 2 minutos, de escrever esse texto aqui. Né, para escrever aquele texto, precisaria pensar bastante. Obviamente que o conhecimento que o médium traz consigo auxilia muito naquilo que foi passado. Né? Mas é importante a gente lembrar que o médium não é um meio passivo, ele coloca, né, a sua coloração naquela mensagem. E no médium intuitivo, ele observa que aqueles pensamentos de fato não eram dele. Né? Então, é por isso que a gente fala assim, né, que o médium ser intuitivo, né,
e diferente, portanto, do médium mecânico, que tem um grau de inconsciência maior, não importa muito, né, essa questão de estar mais ou menos consciente, pelo fato de que o que nos importa é o fundo da mensagem. Então, um médium intuitivo que está confiante, né, que já educou a sua faculdade e que se presta a passar aquela mensagem com total confiança, né, confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos que ali estão para auxiliá-lo, ele se entrega à tarefa e ele sabe que ali ele não está com intenção de enganar ninguém, né? É um momento, né, delicado mesmo de educação mediúnica, mas quando ele adquire essa confiança e se educa, então ele deixa a mensagem acontecer, né? Então ele fica mais confiante, a mensagem acaba passando. E no final das contas, o que vai importar daquilo é o fundo da mensagem. Aquela mensagem, a mensagem propriamente dita, né, o fundo dela, não a forma como foi escrita, né? É isso que vai importar no final das contas, né? E aqui ele termina, né? O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, ou seja, o médium intuitivo, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Tá vendo? Ele é como se fosse um intérprete. Mas, olha que importância. Para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele. Então, como que a gente vai compreender um pensamento de um espírito estranho a nós, um espírito outro, sendo que a gente não tem a bagagem necessária para compreender aquilo que o espírito está trazendo? Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante de compreender o fenômeno, como a gente está vendo aqui, né, do fenômeno mediúnico, por isso que é importante trazer dentro da gente não apenas o conhecimento, né, enfim, do evangelho ou da base doutrinária, não é só o conhecimento. É importante que esse conhecimento nos impulsione à transformação moral que permita que a gente, na nossa condição vibratória, esteja com a possibilidade, de se identificar com aquele espírito. E se, portanto, é um espírito superior, a gente precisa realizar as transformações em nós para que a gente se eleve em progresso espiritual com a possibilidade, portanto, como consequência, né, de identificação com aquele espírito, né? Então, é muito interessante, né, essas questões. E então a gente vê aqui que o médium intuitivo é aquele que então traduz o pensamento do espírito. No caso do médium inspirado, agora fica mais claro para a gente, essa inspiração é muito mais sutil. E todos nós, pelo fato de termos os nossos espíritos protetores e familiares junto de nós, nos inspirando boas resoluções, isso faz com que todos nós estejamos com a possibilidade destas comunicações. Só que como nós precisamos desenvolver o nosso livre-arbítrio, precisamos ter discernimento entre o certo e o errado, fazendo as nossas próprias escolhas, a inspiração, muitas das vezes, ela acontece de uma maneira que a gente nem percebe. Tem aquela a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Vou ver se eu consigo achar aqui pra gente. Não lembro de cabeça qual que é a questão, não, mas vamos tentar encontrar aqui. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 459. Olha só. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Em outras traduções, assim, né? Mais do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então, olha só que interessante, quer dizer, a gente não percebe, porque nós precisamos ainda dessa liberdade maior de agir, de escolher, de pensar, para que a gente possa ter tanto a responsabilidade dos nossos atos, quanto o mérito deles. Né? Mas a inspiração ela acontece. E olha só que interessante. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que se lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la, e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade.
Então, assim, né, a gente fala assim, poxa, mas como que eu vou notar essas questões, ou como que eu vou perceber? Como ele falou aqui, né? É muito difícil, às vezes, a gente perceber esses pensamentos que nos são sugeridos. E muitas das vezes, como é esclarecido na própria obra, muitas vezes nem é bom que a gente faça isso. Né? Deixa eu ver se é até aqui que ele fala isso. Aqui, ó. Olha só, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Olha só, pra você ver, né? Pra você ver. Como que a gente abre aqui o negócio, estamos sendo inspirados, né? Porque a gente abriu aqui sem ter planejado, né? Essas questões que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Olha só. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater. E ele fala aqui, ó, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Olha só, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse, isso que eu estava tentando lembrar, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, ou seja, saber se é meu pensamento ou se é de um outro espírito. No caso, aqui que a gente está falando dessas inspirações do dia a dia. Né? Nós não estamos falando de entrar em transe mediúnico para né, trazer um pensamento de um espírito, seja, por exemplo, através da mediunidade intuitiva. Nós não estamos falando disso, estamos falando do dia a dia aqui. Ó. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Por isso, né, que a gente está falando. Às vezes nem é bom a gente ficar preocupado com isso, né, saber se aqueles pensamentos que estão vindo são nossos ou não, porque no final das contas, a gente pode resumir tudo isso a fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. E isso resume tudo, né? Porque se a gente, então, fica preocupado com isso, se o pensamento é meu, se não é meu, e eu começo a fazer análise do meu pensamento, nossa, eu nem tinha esse pensamento comigo, né, nem tinha. Né, aí você acaba perdendo a liberdade de agir. Isso começa a tolher a sua liberdade. E você começa, então, a agir de uma maneira menos natural. O importante é aqueles pensamentos que nos vêm e que nos sugerem boas coisas, que nos alarmam às vezes, que nos alertam, né, para um caminho a ser seguido ao invés de um outro. Isso é importante ser distinguido porque, no final das contas, eles tendem a nos auxiliar no enxergar aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? E evitar que a gente faça algo que nós não gostaríamos de que nos fosse feito, né, para o próximo. Isso é muito importante. Estou dando continuidade aqui, né? Nós vamos chegar ao final. Né? Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, né, em outros lugares, que não no seu íntimo. Também se podem incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, de pressentimento de coisas futuras, né? Sem saírem do seu estado normal. Nesses momentos, com o que acertos se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Interessante, né? Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e é assim que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mas não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Né? E aí ele termina assim. As respostas seguintes confirmam esta asserção. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não.
a inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então, te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Olha só, então, quer dizer, todos nós aqui, em algum momento, temos sido inspirados por esses espíritos. E ele termina. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médios? Sim, porquanto nesses momentos a alma se torna mais livre e como que desprendida da matéria. Recobre uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos espíritos que as inspiram. Né? Olha só. Mais uma vez, relacionando a emancipação da alma. Né? E aí, para terminar aqui nosso estudo de hoje, né, a gente então consegue, com todos esses estudos, fazer esse fechamento. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos, que há efeito de visão ou de imaginação. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se fosse completo sono, já seria sonho. Quer dizer, então, a gente acabou de estudar que o espírito ele não precisa de um adormecimento total, né, para que ele inicie esse momento de desprendimento. Né? Então, estando entorpecido o corpo, não necessariamente, né, total, né, não adormecido totalmente, o espírito já trata de desprender-se. Se essas imagens que ele está tendo, né, já estivessem ali sendo como resultado de um adormecimento total, aí seria o sonho. Mas no caso em que ainda se tem uma visão, né, na verdade, são os pensamentos que estão sendo ali sugeridos pelos outros espíritos, como a gente acabou de ver. E aí ele começa a ter essas imagens, ela começa a ter essas visões, mesmo ainda não estando totalmente dormido, é o espírito que já inicia, mesmo que de uma maneira limitada, né, esse desprendimento, e isso permite que ele recobre ali as suas faculdades de espírito, que inclusive permite ele ter visões. Né? Em a 410 ele fala: dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acolhem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Acabamos de estudar. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são frequentemente conselhos que os outros espíritos dão. Acabamos de ver aqui na parte que fala dos médiuns inspirados. Né? Acabamos de falar sobre isso aqui. E aí ele pergunta, mas de que servem essas ideias e esses conselhos se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar? Acabamos de estudar. Algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam no momento necessário, como uma inspiração súbita. Quer dizer, tem muitas das coisas que a gente até tenta guardar, né? Principalmente nesse momento de despertar, que a gente está, né, depois do sono, né? A gente acorda e tem né, uma lembrança, a gente tenta guardar essa lembrança, e ela é fugitiva, né? A gente não consegue guardar, e a gente se pensa, né? Poxa, por que eu vou ter essas comunicações todas, sendo que eu não consigo lembrar claramente? Mas isso não impede que a gente, no momento adequado, no momento necessário, recobre, mesmo que por uma intuição, né? Como se fosse ali algo nos sendo sugerido, como uma intuição a gente, né, tenha mais ou menos uma ideia do que fazer, né? Ou aquela memória que nos volta não de uma maneira tão consciente, nos permita ser auxiliados em determinados momentos para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, para fazer ou não alguma coisa. Né? Então, tudo isso consequência desses momentos de emancipação, no qual o espírito se comunicou com outros, mas que, não pelo fato de não se lembrar, que ele não possa aproveitar. Não, ele pode aproveitar, mas de uma maneira um pouco mais intuitiva. Por quê? Porque isso visa a liberdade dele de agir. E as nossas últimas duas questões nessa parte. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a sua época? Qual será a época da sua morte? Frequentemente acontece pressenti-la. Algumas vezes também sucede ter nítida consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato.
Por isso que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Né? Então, mais uma vez, é o espírito que, desprendido, tem a possibilidade de comunicação com os outros espíritos que podem, se isso for da vontade de Deus, ter uma revelação com relação ao seu futuro, e pode também ser o espírito que, por si mesmo, consegue lembrar de fatos que estarão ali, talvez até programados na sua existência. Né? Então, a gente sabe da programação espiritual, que não é algo que vai impactar a liberdade de escolha do espírito, não. Mas tem algumas coisas que podem ser já determinadas, como, por exemplo, quando vai nascer, em qual família vai nascer, né? Quando vai desencarnar, etc. Isso pode acontecer. Né? E aí, recobrando essa memória, ele pode, então, pressentir o momento em que isso vai acontecer. É uma possibilidade, né? Não é uma regra. E a 412 é: pode a atividade do espírito durante o repouso do corpo, o repouso ou sono corporal, fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Ou seja, ele não se desprende totalmente, né? Ele não se desprende permanentemente. É uma liberdade temporária, provisória, parcial, porque o espírito ainda continua ligado ao corpo através de uma expansão do seu perispírito, que nós aqui chamamos comumente como sendo o cordão de prata. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigar. Né? Então aqui, a gente até colocou aqui, né, o capítulo 14, entendimento, lá do livro Ação e Reação, que ele fala aqui no finalzinho. Eles estão lá no plano espiritual, tem a Antonina aqui, tem, né, esqueci o nome deles, né, o Mário, enfim, o Amaro também, né, eles se encontram ali no plano espiritual e eles têm ali momentos de relembrar o passado, né, eles têm ali aquele momento de reaver essas questões que aconteceram lá na época da Guerra do Paraguai. Né? Então, ali, nesse capítulo aqui, eles estão tendo uma situação bastante delicada ali no plano espiritual. Né? O capítulo aqui é o capítulo 14, né? Chama-se Entendimento. Mas, só para ler aqui, ó, no finalzinho, que fala sobre isso que a gente acabou de ler. Ó. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Antonina, então, estava desdobrada no plano espiritual, mas ela é um espírito encarnado. Consideramos, então, que se grande fosse a aventura da pobre senhora na véspera, que tinha recebido, né, a visita dos amigos do plano espiritual, e ela estava ali, bastante feliz por recebê-los, né, por isso que ele faz essa referência, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta e entontecida, meio tonta. Né? Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo, a lembrança dela, o sonho. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava solução. Então, ao efeito daquilo que ela vivenciou no plano espiritual, refletindo na sua condição, no estado de vigília, né? Refletindo no próprio corpo ali, de um ponto de vista que deixa cansada, deixa realmente ali sob um efeito mesmo daquilo que aconteceu. Né? Então, explicando para nós essa parte aqui, né? Que assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigar. Bom, meus amigos, então é isso, né? Terminamos aqui essa parte do sono e dos sonhos. Assim, de uma maneira muito rasa, né? Porque é muita coisa. Tem que, assim, por exemplo, igual a gente comentou aqui, né, no livro Ação e Reação, só uma questão aqui que a gente acabou de ver aqui hoje, né? Que é essa questão aqui, ó, questão 406, que fala sobre a visita, né, das pessoas vivas, né, e falar de atos que elas não praticam. Só aqui, são ali 8 capítulos, né? Que é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 8 capítulos. Então, assim, é muita coisa. Mas a gente vai estudando aqui, né, e espero que, né, a gente tenha essa possibilidade de cada vez mais aprender um pouquinho mais, né? Mas, então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos bons espíritos que nos inspiraram, que nos incluíram, e agradecidos por essa oportunidade de estudo, né?
ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ampare a semana de cada um. E nos encontramos no próximo estudo. No próximo estudo vai falar aqui sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, mais uma vez, né, esses capítulos que a gente comentou ali do Entre a Terra e o Céu vão ser muito bem-vindos, né? Mas são todas perguntas, né, que vão tratar dessa questão da emancipação da alma e das relações que os espíritos podem ter ali durante esses momentos de emancipação. Então, nós ficamos por aqui, fiquem com Deus e até um próximo estudo.